São hoje meus convidados, Luís Filipe Carvalho, Pedro Santos e Steven Santos. A todos muitíssimo obrigado pela vossa presença, uma vez mais. Nada de novo, portanto, não esperávamos muito e não tivemos muito. Pois não, foi um pouco aquilo que de alguma forma também se poderia de alguma maneira esperar, não é? O Thierry já tinha dito que não iria abrandar a produção até atingir os 4 milhões de barris diários. A Arábia Saudita, à semelhança daquilo que já tinha sido anteriormente noticiado, e eles já tinham informado toda a gente, também não iria de alguma forma abrandar a forma como estava a sua produção. Portanto, parece-me haver aqui algum equilíbrio. Volto a dizer que não é, se calhar, pelas boas razões. Aconteceram aqui uma série de fatores no Canadá, nos pipelines da Nigéria, enfim, houve aquele problema também com a Venezuela. Enfim, não tem sido fácil, mas parece ser que o petróleo, de alguma maneira, parece ser que encontrou aqui o equilíbrio à volta dos 50. Portanto, aqui este valor dos 50 não é mau também para a Arábia Saudita, porque eles acabaram também por referenciar que este valor aqui dos 50 ainda não permitirá alguma recuperação e um maior investimento por parte das empresas norte-americanas, que de alguma forma tiveram que reduzir ou baixar mesmo muito a sua produção. E, portanto, aqui será um nível mais ou menos de equilíbrio. Enfim, eu penso que o petróleo vai ficar por aqui durante aqui mais algum tempo. Não estou à espera que haja aqui uma muito maior subida relativamente aos valores atuais. Baixou um bocadinho, de facto, a crispação e o tom das intervenções, tanto por parte da Arábia Saudita como por parte do Irão. Chegou-se a um consenso, finalmente, para a eleição lá do outro senhor e pronto, a ver, vamos o que acontece. Uma reunião um pouco sem história. Sim. Steven, temos de facto aqui, eu estava aqui a ver, neste momento temos o Brent a transacionar nos 49,63 dólares por barril. Será este o montante que servirá de referência para a economia portuguesa nos próximos meses ou é expectável que de facto haja aqui uma ligeira subida acima dos 50 dólares no segundo semestre deste ano? Eu acredito que a curto prazo é difícil superarmos o nível dos 50 dólares por barril, quer no Brent, que é referência para Portugal e para a Europa, quer também o crude do Texas, que é referência para os Estados Unidos, porque é um nível psicológico importante. Já nestes níveis, muitas empresas conseguem ser mais rentáveis do que eram há uns meses atrás e começam aqui a abrir posições de cobertura, por isso começam a vender contratos de futuros com entrega futura, por isso esta maior participação empresarial e institucional também contribui para que não se supere tão facilmente este nível dos 50 dólares. Hoje, por causa dos maus dados de emprego nos Estados Unidos, tivemos o dólar bastante fraco e apesar do crudo inicialmente tivesse reagido em alta, acabou por ter recuado para novos mínimos do dia. Isso é significativo porque em condições normais o crudo teria disparado e isto já denota algum sentimento de fraqueza no crudo, apesar do fator cambial ser mais facilitado para o petróleo subir em larga escala. Por isso eu diria que tão facilmente não vamos superar o nível dos 50 dólares. Como o Luís disse, não houve muita tensão nesta última reunião de Viena, até porque eles agora estão muito mais folgados do que estavam em abril, não é? De lá para cá subiu cerca de 30%. Por isso a Arábia Saudita, de certa forma, até acha que a sua estratégia de bombardear muita produção cá para fora até é positiva, não é? Agora finalmente está a surtir os seus efeitos, readmitir um membro que esteve fora durante alguns anos, que foi o Gabão, não é muito significativo, produz cerca de 250 mil barris por dia, mas ainda assim é mais um aliado da OPEP para lutar contra os produtores alternativos do xisto, lutar contra outros países que desafiam de certa forma o cartel. Mas com o barril nos 50 dólares, se calhar para estes produtores do xisto já começa a valer novamente a pena voltar a entrar na corrida. É verdade. Aliás, o Steven tocou nesse ponto, que é a partir desta zona de preço. Aliás, eu creio que até hoje um pouco mais abaixo, os produtores de xisto, particularmente os americanos, começam a voltar à produção e, portanto, começam a vender novamente contratos futuros. E eu creio que será esse o ponto que vai impedir que o petróleo, a cotação, ultrapasse muito mais os 50 dólares por barril. Portanto, eu acredito que os 50, 60 dólares por barril será um preço aceitável até ao final do ano, exatamente porque temos muitos produtores que até agora estavam parados, não compensava terem a produção a funcionar e, portanto, vão voltar ao mercado. E isso vai inundar o mercado de barris
Mas é importante também, já agora, assinalar que esta notícia, ou seja, a não determinação de um cap, mais uma vez, para o output da organização, supostamente poderia fazer pensar, bom, então agora os preços poderão recuar um bocado, já que não há consenso e, portanto, eventualmente haver uma nova decisão só no final do ano e, portanto, haveria aqui mais produção e, portanto, por isso, uma queda dos preços. Mas eu acho que o mercado começa a posicionar-se também em função das perspectivas de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e o que isso significa para o sentimento dos investidores e também pelo discurso, de uma forma otimista, de Mário Draghi na reunião de ontem, que teve aqui um teor que reviu, aliás, em alta algumas perspectivas para 2016, que fazem na prática perceber ou antever um aumento da procura, portanto, aqui uma adaptação da curva da procura que, de forma resumida, fará também aumentar os preços da matéria-prima. Ora, vamos precisamente recordar essas declarações de Mário Draghi e os acontecimentos na quinta-feira do Banco Central Europeu, que vai começar a comprar, anunciou que vai começar a comprar as obrigações de empresas no dia 8 de junho. Este anúncio foi feito precisamente por Mário Draghi depois da reunião do Conselho de Governadores, que manteve as taxas de juro inalteradas. O Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros, mas Mário Draghi tinha novidades para anunciar. O programa de compra de obrigações de empresas elegíveis, anunciado em março, vai começar no dia 8 de junho e, a partir do dia 22, arranca a primeira operação da nova série de operações de refinanciamento de longo prazo aos bancos da zona euro, as chamadas TLTRO. O objetivo é aumentar o financiamento à economia. Draghi reafirmou o objetivo de manter o programa de compra de ativos até março de 2017 ou mais além, se for necessário. Quanto às taxas de juro, o presidente do BCE admite que vão permanecer baixas mesmo depois da conclusão do programa Quantitative Easing, e isso para não comprometer a meta de 2% para a taxa de inflação. Os preços deverão atingir o pico entre 2017 e 2018, estima o BCE, e nos próximos meses a taxa de inflação deverá permanecer baixa ou até mesmo negativa. A projeção para a inflação este ano foi revista, passou de 0,1% para 0,2%. No discurso, Mário Draghi disse esperar uma recuperação moderada da economia, suportada pela procura interna, e admitiu que as exportações continuem fracas. Apesar disso, o crescimento da economia da zona euro para este ano foi revisto em alta de 1,4% para 1,6%. Mário Draghi apelou aos Estados-membros para aumentarem a produtividade e melhorarem as condições para a captação de investimento. Para o presidente do BCE, as políticas orçamentais devem suportar o crescimento, mas sempre em conformidade com as regras da União Europeia. Ainda no capítulo das previsões, o Bundesbank reviu em baixa a previsão de crescimento da economia alemã de 1,8% para 1,7% este ano e a taxa de inflação de 1,1% para 0,2%. Mas a Alemanha não é a única. Segundo a Markit, os países da zona euro vão continuar com um ritmo de crescimento lento. O Banco Central alemão reviu em baixa as previsões de crescimento e de inflação para a Alemanha. Este ano, a maior economia do euro, em vez de 1,8%, vai crescer 1,7%. Tudo porque o Bundesbank antecipa uma procura mais fraca para as exportações germânicas. Contudo, a procura interna parece continuar a beneficiar do forte crescimento do emprego e da queda dos preços do petróleo, assim como dos ganhos de poder de compra. Mas isto não é suficiente para manter os níveis de crescimento. Assim, para 2017, o PIB deverá desacelerar de 1,7% para 1,4% e só em 2018 o país voltará a crescer 1,7%. O Bundesbank sublinha, porém, que a Alemanha continua a crescer acima do seu PIB potencial. No capítulo da inflação, a revisão em baixa é mais drástica. Este ano, os preços devem acelerar apenas 0,2%, e não 1,1% como inicialmente previsto, antecipa o Bundesbank nas suas previsões económicas semestrais. A taxa de inflação para 2017 também foi revista em baixa de 2% para 1,5% e a previsão para 2018 aponta para 1,7%.
Estas revisões em baixa resultam também do fraco desempenho das restantes economias da zona euro. O índice da Markit, para medir a atividade no setor da indústria e dos serviços na zona euro, caiu em maio para o nível mais baixo em 16 meses, sugerindo que o crescimento económico na região vai continuar fraco. De acordo com a Markit, os dados apontam para que o PIB da zona euro cresça 0,3% no segundo trimestre, o que representa um abrandamento face ao crescimento de 0,5% registado nos primeiros 3 meses do ano. O economista-chefe da consultora defende que a economia da zona euro parece incapaz de sair das mudanças mais baixas. Chris Williamson defende que, com esta fraca prestação, no segundo trimestre, aumentam as expectativas de os responsáveis europeus encontrarem novas formas de estimularem o crescimento. De acordo com os indicadores da Markit, o crescimento económico acelerou em maio na Alemanha e em França, mas estagnou em Itália. Pedro, estávamos, portanto, a falar da questão do Banco Central Europeu e do facto de ter havido aqui algumas revisões, mas que são... Isto é contraditório, ou seja, nós temos o Banco Central Europeu a rever em alta as previsões de inflação, simultaneamente temos o Bundesbank a rever as suas em baixa e temos aqui estes dados da Markit a dar uma indicação de abrandamento do crescimento da zona euro. Em que é que ficamos? É muito estranho. Eu acho que causa estranheza a qualquer um dos mais entendidos, porque aqui há visões tão diferentes, ainda mais próximas do BCE. Portanto, porque é que o Bundesbank tem uma revisão em baixo das suas perspectivas, particularmente a inflação. Sobretudo a inflação é bastante significativa. Exatamente. Quando depois temos o BCE ontem com um discurso um bocado diferente daquele que nos vinha habituando. Portanto, aqui largou um bocado aquele teor mais preocupado, aquele discurso mais preocupado, e, aliás, ele referiu mesmo algumas perspectivas, como já foi falado na peça, de subida, particularmente no PIB, revisões em alta do PIB, e disse que estava a começar a observar alguma recuperação da economia americana, europeia, o esforço do BCE começava a dar resultado. Aliás, com a entrada em vigor, agora já em junho, do novo LTRO e também da compra das corporate, poderia então acelerar também o processo de recuperação da economia da zona euro. Portanto, não se percebe muito bem porque é que há esta diferença nas várias economias que fazem parte da zona monetária única. O que é também relevante destacar é que, basicamente, o BCE, o Mário Draghi, continua a deixar alguns alertas para os governos, no sentido de participarem no esforço de recuperação da economia da zona única. Agora, a referência que é feita ao enquadramento legal no que diz respeito às regras da despesa orçamental, parece-me que faz todo o sentido, mas que não seja para ser discutida. Isto é, como é que é possível às economias da zona euro, de facto, incitarem esse esforço de políticas fiscais que deem força, deem aqui um boost ao crescimento económico, quando depois estão limitadas pelo lado das regras orçamentais para não o fazerem, particularmente as economias periféricas. E que são aquelas precisamente que precisariam de mais estímulos para crescer. Estas nuances de tentativa de flexibilização de discurso, acha que vão chegar até ao nível de repente, a ideia do helicóptero realmente funcionar e poder ser posta em prática? Ou nunca vamos chegar aí? Não, eu acho que não. Eu acho que seria pouco convencional demais. Enfim, sinceramente acho que não. Agora, certamente, haveremos todos de ter que pensar no assunto quando terminar o QE. Não é? Ele está previsto que seja até março do próximo ano. A pergunta que se coloca é, então, e quando terminar o QE? E depois fazemos o quê, não é? Como é que fica o assunto da banca? É porque isto tem sido uma almofada extraordinária, não é? Eu recordo que, por exemplo, para Portugal, que foi um país intervencionado e saiu do programa de intervenção há muito pouco tempo, não é? Nós temos taxas há 10 anos à volta dos 3%, porque temos a questão do QE, porque se não tivéssemos esta questão das compras do BCE, certamente que as nossas taxas de juros não estaria aqui. Enfim, estaria ajustada e fala-se pelo menos mais 2%, não é? Mas deixa-me só interrompê-lo, não se perca no seu raciocínio, mas se assim fosse, muito provavelmente, então nós teríamos que, de facto, renegociar as taxas para nos equiparmos um pouco mais à Grécia, que neste momento tem taxas de juros bastante mais baixas. Eu acho que não seria só um problema de um país ou dois individualmente. Eu acho que isto seria... O BCE tem tanta dívida pública dentro, não é? De tantos países, não é só de Portugal, claro. Também tem da francesa, também tem da alemã, não é?
tem tanta dívida pública lá dentro que o próprio Banco Central Europeu teria de alguma forma que olhar também por dentro e perceber de que forma é que poderia, entre aspas, aliviar aquele assunto, porque eu não sei, quer dizer, não queria falar na questão do perdão de dívida, não é? Mas alguma coisa terá que ser feita quando deixar de haver esta almofada de compra de dívida, que agora se está a estender, não só passou da dívida pública, está-se a falar também do corporate, não é? Se bem que o corporate que estamos a falar e começa dia 8, tem aqui uma série de nuances que, enfim, não toca todos os países da mesma maneira, não é? Precisamente, e Portugal pouco beneficiará desse programa. Tem três empresas, creio eu, que fazem parte deste pacote, porque têm que ser empresas de investment grade, não é? E isto depois coloca também problemas de outra índole, não é? As empresas indo ao BCE e podendo financiar-se através do BCE, certamente poderão ter a possibilidade de ter taxas de juros mais convenientes do que aquelas que têm hoje em dia nos bancos. Isto coloca aqui um bocadinho... Agrava o problema dos bancos. Agrava aqui um pouco o problema dos bancos, porque já que é assim, não é? Eles vão tentar renegociar alguns empréstimos que tenham junto da banca no sentido de se aproximarem dos valores que têm do BCE. É natural, portanto, isto implica menores margens dos bancos. E depois tem aqui um outro fator que eu acho que distorce, que são precisamente estas empresas que são as maiores e que, de uma forma geral, desde o meu ponto de vista, têm maior qualidade, que acabam por ser beneficiadas. Não é? Eu acho que isto eventualmente se poderia estender a outro tipo de empresas, não apenas só estas que têm as maiores da Europa, não é? Porque estas, de alguma forma, já elas próprias têm facilidade de se conseguirem financiar, não é? O que seria interessante era estarmos a falar de empresas e de setores que tenham alguma dificuldade e que consigam obter um financiamento que lhes permita, até de uma forma mais concorrencial para com estas, não é? Poderem ir fazendo a sua vida e sobreviver, e isso criaria valor também com toda a certeza. Steven, poderíamos pensar que o BCE poderia encontrar uma forma de tentar ajudar empresas mais pequenas e com dificuldades de se recapitalizar, precisamente para as tentar tornar mais competitivas porque, para além disso, são precisamente as PMEs que criam emprego e não tanto as grandes empresas. Exatamente. Efetivamente é um cenário que pode ser ponderado. No entanto, eu julgo que o que o BCE está a tentar fazer é passar essa função de intermediação para os bancos. Por isso, precisamente, os emitentes, as empresas maiores, mais sólidas, com mais receitas, são aquelas que mais facilmente acedem ao mercado obrigacionista, como o Luís estava a dizer. Por isso, a dada altura, já não precisam do seu banco de investimentos, já não precisam do seu banco comercial para lhes conceder crédito, vão diretamente ao mercado obrigacionista e conseguem financiar-se quase perto de zero. Já tivemos algumas empresas holandesas a fazer precisamente isso. E como os bancos europeus vão perder margem financeira, porque já não têm esses grandes clientes de elevada qualidade creditícia, à partida serão forçados a olhar para pequenas empresas, microempresas. Mas assim não está o BCE a chutar o risco todo para os bancos? Quando poderia ser ele próprio a assumir algum desse risco e ajudar à rentabilidade dos bancos e da economia dessa forma? Sim, efetivamente existe esse risco de estar a forçar os bancos a tomarem esse risco adicional, maior risco de crédito e de contraparte para esses pequenos empresários, para essas famílias, e o BCE, sim, o que está a comprar é o papel de maior qualidade, não é? E isso vai começar já no dia 8 de junho, quando começar a comprar dívida empresarial, e depois, dia 22 de junho, já teremos o início da segunda operação de refinanciamento dos bancos, não é? Que já existiu uma, e curiosamente é um dia antes do referendo no Reino Unido, por isso acaba por haver aqui alguma liquidez. Para criar ali uma almofada de certeza para não haver problemas. Não sei se foi aleatoriamente ou não, mas possivelmente já foi, tendo em vista um cenário mais extremo, já está ali o programa de refinanciamento a fornecer liquidez aos bancos. Agora, efetivamente, é uma questão espinhosa, não é? Essa que são os bancos europeus, mas também sabemos que eles querem menos bancos, mas maiores dentro da zona euro, e terão que ser eles a arriscar mais nas carteiras de crédito e a emprestar aos pequenos empresários, que assim é que, como disse, é que criam emprego em escala na Europa. Não são as multinacionais, não são as grandes empresas, essas se calhar criam emprego de maior qualidade ou com salários mais altos, mas em termos de postos de trabalho são sem dúvida as pequenas empresas. Pedro, e estamos aqui perante se calhar um efeito perverso, ou seja, o BCE até está com este conjunto de medidas não convencionais para tentar resolver os problemas, mas parece que quanto mais avança, mais desigualdades cria e mais
problemas cria a economia, quer seja aos mercados que parecem completamente mais disruptivos ou com esta questão, porque a volatilidade parece que desapareceu completamente e nem se percebe muito bem qual é que é neste momento o verdadeiro funcionamento do mercado, e simultaneamente também por esta via de que ataca aos bancos, primeiro aperta-lhes as regras e por outro lado retira-lhes margens de funcionamento. Eu creio que às vezes vitimizamos, aliás, batemos tanto nos bancos, mas na prática parece-me que é dos setores mais prejudicados com a atual política monetária do BCE. A este respeito, não estou completamente certo de estar do lado da opinião de que o BCE deveria comprar obrigações com menos qualidade, na medida em que creio que na instituição normal essa é a função de facto da banca. O BCE, talvez como papel regulador, não sei se deveria de facto entrar nessa corrida. Daria-nos muito jeito, é verdade. Aliás, daria muito jeito ao tecido empresarial português, que está completamente descapitalizado e não consegue encontrar de facto financiamento no sistema tradicional. Mas esse é o papel do sistema tradicional. Agora, o importável era criar condições para que a banca portuguesa, em particular, conseguisse lá chegar. E parece-me que isso é difícil, porque, por um lado, se há uma abertura do dinheiro por parte dos bancos para esse tipo de empresas, também aumenta o risco. E nestas condições em que os sistemas de avaliação do sistema bancário, os rácios são completamente apertados para que consigam apresentar bons números, não creio que os bancos tenham condições para o fazer. Portanto, neste cenário, parece-me que seria mais fácil aliviar o caminho aos bancos, ao sistema tradicional, para conseguirem lá chegar e não tanto depois entrar nessa corrida pela compra de obrigações de menor qualidade. Mas sim, respondendo à tua pergunta, é verdade, não há dúvida que o BCE está a prejudicar um setor tão sensível como o bancário, um setor que é tão preciso à economia portuguesa, particularmente, e quer dizer, não se vislumbra uma alteração das condições, da política. Aquilo que assistimos é um discurso dos decisores no BCE a apelar aos governos para poderem agilizar a sua política fiscal e, portanto, tornarem-se mais expansionistas, mas não criam condições para que a economia funcione como devia funcionar. Eu creio que é mau porque não temos condições na nossa economia para que a banca funcione em pleno, para que as empresas consigam obter financiamento para os seus projetos, para captar eventualmente investimento, emprego. Acho que... E o Banco de Fomento tarda em surgir para tentar ajudar este momento? Nem creio que há uma vez consiga aparecer. Como menos não há vontade um banco, para isso. exatamente, não como um banco como tal, mas pronto, mas é suposto agora em junho os fundos europeus começar a estar prontos para a recapitalização. Mas um dos outros temas que vamos hoje discutir ainda é a questão da economia norte-americana ter criado, em maio, 38 mil novos postos de trabalho, sem contar com o setor primário. É a menor criação de emprego desde 2010 e ficou muito aquém da previsão dos analistas que apontavam para a criação de 164 mil novos postos de trabalho. Os dados revelados esta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho norte-americano mostram ainda que a taxa de desemprego se fixou nos 4,7% em maio. Foram também revistos em baixa os números relativos a abril, mês em que afinal foram criados apenas 123 mil novos postos de trabalho e não 160 mil, como inicialmente foi avançado. Estes números surgem numa altura importante, especialmente tendo em conta que se acreditava que a reunião da Reserva Federal norte-americana, agendada para o dia 14 e 15 de junho, serviria para a instituição presidida por Janet Yellen decretar, provavelmente, um novo aumento das taxas de juros. Portanto, Luís, estamos aqui com uma decisão mais difícil para Janet Yellen. Nós já tínhamos aqui discutido que provavelmente o aumento não seria bem em junho, talvez julho, mas com esta revisão tão significativa em baixo da criação de emprego, isto arrefece aqui um bocadinho os ânimos. Olha, foi totalmente... Eu fiquei surpreendido com estes números. Eu confesso que estava à espera de um número muito próximo daquilo que era a estimativa e, eventualmente, vê lá tu, até um bocadinho acima. De maneira, quando eu vejo 38 mil postos de trabalho e quando eu vejo, por exemplo, a indústria a perder postos de trabalho, creio que foram cerca de 10 mil, não é? Se foram 10 mil, fiquei surpreendido e, portanto, não vem dar muita força a, de facto, a haver aqui alguma mexida nas taxas em junho. Eu tenho, de alguma forma, tenho tido esta opinião já há largos meses e mantenho-a.
Mas para além deste assunto, há um outro aqui, que é a questão do Brexit, que eu acho que eles não vão fazer move nenhum até saber, até saber o que é que se passa saber o que é que pela vai acontecer. Eu acho que é um assunto tão importante e que pode ter um impacto tão grande em toda a economia mundial, não é só na questão da zona euro. Nos Estados Unidos também certamente terá importância. Agora sim, estes números foram de facto aqui um bocadinho surpreendentes, apesar de parecer ser aqui de alguma forma contraditório o valor de 4,7% relativamente à taxa de desemprego. À taxa de desemprego. Pronto, poderá eventualmente, falava eu mais o Steven aqui em off há pouco ali fora, poderá ser eventualmente, enfim, por estar menos gente à procura de emprego, por haver gente que tenha desistido de procurar emprego, era um bocadinho essa a ideia. Eu creio que mesmo a taxa de participação baixou. A taxa de participação baixou de 62,8 para 62,6. Pois, baixou, é significativo. Não estamos perante um arrefecimento da economia norte-americana, estamos perante um happening qualquer que... Isto é um mês também, não é? Estamos a falar do mês de maio, de qualquer das formas, eu creio que... Não seria tradicionalmente um mês para que as pessoas desistissem de procurar emprego, certo? Porque o verão até é suposto começar a haver mais emprego sazonal. Pois não te consigo dizer, não é? Isso não te consigo dizer. Agora, isto é de facto, é um facto. É um facto, exato, sim, está registado. Steven, alguma nota a acrescentar para tentar explicar um pouco estes números? Sim, já havia alguma expectativa que pudesse haver um número abaixo das previsões, não é? de criação de novos postos de trabalho. Falou-se muito no início da semana de uma greve que ocorreu na operadora de telecomunicações Verizon, que é um super criador de emprego nos Estados Unidos, que afetou 35.100 pessoas e que, como foi uma greve tão extensa, teriam sido excluídas deste relatório, por isso esperava-se o impacto que traria mais ou menos o NFP para 130 mil. Agora, efetivamente, há muita coisa ainda que fica por explicar para este diferencial tão grande entre as expectativas e o que tivemos hoje a sair. Tivemos novamente perdas no setor mineiro e no petróleo e gás, isso amplamente esperado, temos visto isso nos meses anteriores, só que houve também muitas perdas nas manufaturas, não é? Na indústria. Isso é bastante preocupante. E o emprego que se criou foi sobretudo part-time, tempo parcial, isso já não acontecia há muitos anos, pois o que cresceu mais até foi part-time do que full-time, e em termos de setores, o que se criou foi mais lazer e retalho, que não são empregos tão bem remunerados. Por isso, tudo o que é tecnologias de informação teve uma grande queda mensal e acaba por ser uma desilusão bastante grande. E relativamente às expectativas para a subida de taxas de juros, foi uma transformação completa. Por isso, minutos antes de sair o NFP, a expectativa era 19% para a reunião de junho. Minutos depois de sair o NFP, passou para 4%. Exato. Sim. Portanto, temos quase certeza absoluta a não ver Janet Yellen a subir os juros. Quem sabe, se calhar, nem sequer em julho. Não, em junho não, certamente que não vai acontecer. Há outro NFP pelo meio, que é o de julho, relativamente ao mês de junho. É verdade que a questão da sazonalidade do emprego poderá começar a ser refletida durante o mês que agora iniciamos, mas há um ponto importante que foi a revisão em alta no mês de abril da remuneração da hora de trabalho em média. E isso poderá ir ao encontro da questão da inflação, portanto, do mandato da inflação, que, embora seja uma medida mais lenta do que as restantes, poderá, a médio prazo, começar a ter efeito e a aproximar ainda mais o valor daquilo que é o objetivo da Reserva Federal. Portanto, se em junho, de facto, é praticamente inesperado que se observe, em julho, já depois da questão do Brexit, poderemos observar, até depois já, como temos falado aqui, este interregno da possibilidade de aumentarmos até ao final do ano. Portanto, exato, por causa das eleições. Exatamente. Eu não sei como é que estão os Fed Funds para julho, mas estavam... Passou de 59% antes do NFP para 34%. Coisa uma queda grande. Está a menos 50%. E agora a descontar mesmo uma subida só lá para novembro. Sim. Novembro e dezembro. Por isso o verão que nós falávamos há uma semana atrás, que iria quase certeza ocorrer uma subida, já foi por água abaixo, pelo menos neste presente momento. Há sempre a possibilidade de Yellen surpreender os mercados. Não é? O mercado não está à espera, mas também é verdade que ela não faz política para o mercado. E se os dados começarem de alguma forma, dados do mercado imobiliário, confiança do consumidor, poderá haver aqui alguma base para aumentar. É verdade também de alguma forma que estes dados que hoje foram conhecidos começaram a ser espelhados nos pedidos semanais de subsídio de desemprego, na confiança do consumidor, portanto foram alguns alertas que começaram a ser dados. Não se esperavam dados tão maus. Sim, mas que ninguém se calhar se prestou grande atenção a esses mesmos alertas. Sim. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa presença.